Olá! Hoje iremos iniciar uma nova fase desse quadro de dúvidas e perguntas que inclusive vocês me ajudaram a escolher o nome, que é No Divã do Paulo. Lá no Instagram sempre coloco no Stories a opção para vocês me mandarem dúvidas a respeito de questões emocionais, mentais, que a psicologia tenta dar conta de explicar. E fica já o convite, caso você não segue o Instagram do canal, de seguir e interagir com os conteúdos colocados aqui. As novidades deste quadro vocês já puderam perceber que vem com um novo ambiente e com temas específicos para a gente desenvolver aqui no Divã. Então vamos conversar? Quem acompanha o Instagram do canal, vi lá que alguns dias eu pedi para que vocês me mandassem perguntas sobre afetividade familiar, que é o tema que nós vamos conversar hoje. Muitos me mandaram várias perguntas, que tive de selecionar algumas que conseguiriam responder as que possuem o mesmo sentido. Então, desde já, eu quero agradecer a todos vocês que deixaram lá suas perguntas para esse vídeo, ok? E a nossa primeira pergunta é: quando saber que a família precisa de ajuda de um psicólogo? Às vezes, o relacionamento entre familiares não vai bem. Familiares entende-se não somente a família núcleo, tipo pai, mãe, filhos, mas avós, tios, primos, cunhados, todas as pessoas que compõem a árvore genealógica. Os conflitos podem não ter motivo exato, como brigar por uma herança não recebida, uma rixa de longa data. Elas podem surgir simplesmente por diferenças de personalidade, opinião. Nesse caso, é mais complicado acalmar as partes envolvidas, porque nem sempre elas conseguem enxergar os seus comportamentos problemáticos. Ainda existe a concepção de que problemas familiares devem ser resolvidos dentro de casa. Até certo ponto, essa afirmação está correta. Ninguém gostaria de expor a sua privacidade, certo? Porém, quando a família não consegue cultivar uma vida livre de impasses, o caso se torna sério. É bem provável que problemas existentes no ambiente familiar hoje possuam raízes no passado. Desentendimentos que perduraram anos a fio e que tornaram a convivência insuportável. Não são raros casos em que um parente só está disposto a perdoar o outro no fim da vida. Mas pensa aqui comigo, será que vale a pena ficar tanto tempo de mal de alguém que deveria ser próximo? Nem todos conseguem lidar com os problemas na privacidade do lar. Algumas situações são extremas, desgastantes e que abalam o emocional de todos os membros da família. Então, por que não procurar ajuda para aliviar o fardo e encontrar uma maneira mais saudável de lidar com o problema? Daí entra a possibilidade de terapia familiar. Quais são os tipos mais comuns de conflitos familiares? Existem vários motivos que podem causar o conflito familiar, porém vou citar 4 desses que são mais comuns. Como o conflito parental entre pai e filho, outros parentes, é muito comum em muitas famílias e muitas das vezes leva a atrito envolvendo toda uma família. A maioria dos problemas parentais gira em torno de questões financeiras, infidelidade, diferente ponto de vista sobre a educação dos filhos e na tomada de decisões familiares. Outro tipo de conflito familiar é a falta de comunicação adequada. Na sociedade de hoje, muitas famílias se comunicam superficialmente e não têm tempo de compartilhar conversas significativas. E o conflito nesse contexto é de que não há oportunidade para discutirem valores familiares, questões e outros tópicos importantes, e isso muitas vezes leva ao desentendimento. Conflitos de comunicação também estão presentes em familiares que não possuem habilidade de comunicação saudável, se acostumam a gritar, culpar, insultar, e uma luta de poder entre pais e filhos pode criar conflito e estresse para toda a família. Ter uma criança que quer controlar leva a uma maior frustração dos pais e diminui a paciência em lidar com outros membros da família. E as outras crianças geralmente sentem que a criança desafiadora está recebendo mais atenção e podem começar a agir por si mesmas. As lutas de poder frequentemente resultam de diferentes temperamentos entre pais e filhos ou estágios do desenvolvimento difíceis como os da adolescência. Algumas famílias também experimentam conflitos com resultado de diferentes pontos de vista sobre questões importantes. Os pais que cresceram em uma geração diferente muitas vezes têm problemas para entender a sociedade de hoje, e outras famílias têm problemas para resolver as expectativas dos pais para os filhos. Muitas vezes os pais imaginam um futuro ideal para os seus filhos, o que resulta em conflitos frequentes se a criança seguir uma direção diferente. E a nossa próxima pergunta é: como podemos fortalecer o vínculo afetivo familiar? Muitas pessoas se distanciam de seus familiares, mesmo morando sob o mesmo teto, porque deixaram de investir no diálogo. Para evitar que isso aconteça, procure conversar com entes queridos sobre temas mais profundos, incluindo o que se passa no interior de cada um, como sonhos, medos, sentimentos. Caso perceba que eles são mais fechados, comece você a se abrir. Tenho certeza de que eles irão se transformar através do seu exemplo. Independente de estar morando ou não com os pais e irmãos, busque estar presente de corpo e alma ao encontrá-los. Deixe o celular e outras distrações de lado. Se a intenção é fortalecer o vínculo afetivo,
Mantenha-se aberto para acolher o que eles dizem e ouvir com toda a sua atenção. Assim conseguirá se conectar com o momento presente e passar um tempo de qualidade com seus entes queridos, aprendendo com eles e fortalecendo seu sentimento de pertencimento. Mantenha um contato frequente, ofereça apoio, peça ajuda quando precisar, realizem também atividades juntos, reconheça quando errar e peça desculpa e seja grato pela sua família. Os vínculos afetivos familiares são importantes porque são as raízes que nos mantêm firmes frente aos desafios da vida. Por isso, cuide sempre desses laços para que eles se mantenham cada vez mais fortes através do tempo, proporcionando todo amor, segurança e aprendizado. Como lidar com os filhos na separação dos pais? Nesse caso, é importante que a princípio conte para o pequeno apenas quando tiver certeza da decisão. Evite também brigas na frente dos filhos. As crianças não precisam saber de todos os detalhes, mas é imprescindível que essa situação seja tratada com verdade. Seja claro e verdadeiro quando conversar com os pequenos sobre a separação. Isente a criança de qualquer culpa. Crie um ambiente passivo de diálogo para que a criança possa se manifestar livremente, expondo seus medos e insegurança. Evite que a criança tome partido de uma das partes, fazendo chantagem emocional ou praticando alienação parental. Informe também a escola sobre a situação que o pequeno está passando. E no que se trata da educação dos filhos, é importante que os pais falem a mesma língua e estejam alinhados quanto às regras e obrigações do pequeno. Dependendo da idade, os pequenos tendem a reagir a novas situações de maneiras diferentes. Quanto mais novinhos, mais rápida a adaptação. No entanto, quando são maiores, podem se mostrar mais resistentes, com comportamentos agressivos, birras e desobediências. É um processo natural. A criança tem medo de mudanças e sente-se insegura e abandonada. Por isso é muito importante a presença dos pais nesse processo de adaptação e, se necessário, um acompanhamento psicológico. E para finalizar, a nossa última pergunta é como funciona a terapia familiar? A terapia familiar ajuda famílias que estão passando por momentos de conflito e de estresse a encontrarem a harmonia novamente. As sessões acontecem em grupo e os membros da família são incentivados a falar de suas perturbações. O diálogo é a principal ferramenta de atendimento terapêutico. Enquanto um se manifesta, o outro escuta pacientemente. O exercício da empatia é encorajado para que um entenda o ponto de vista do outro e que consiga mudar o seu comportamento. As sessões podem ser feitas tanto em cadeiras arranjadas em círculo quanto em um sofá confortável. É a família que vai escolher a maneira mais confortável de interagir. No primeiro encontro, o terapeuta explica como funciona a terapia e questiona a motivação de cada familiar em estar presente. Em seguida, começa o trabalho. Vagarosamente, a família começa a se abrir e a compartilhar frustrações, impasses, desejos. Para muitos, é assustador falar de seus problemas abertamente, especialmente com pessoas envolvidas nela, o que até pode ser a causa da sua angústia emocional. O receio e a ansiedade podem ser obstáculos para o diálogo sincero. Essa preocupação é uma característica comum na terapia familiar, cujo objetivo principal é ajudar as pessoas a se sentirem à vontade consigo mesmas e com os membros da sua família. Ao compreender o seu papel na estrutura familiar, cada pessoa se torna capaz de assumir as responsabilidades por seus próprios erros. E aí, galera, gostaram da reestreia do quadro de dúvidas e perguntas aqui do canal? Se sim, dê seu like, comente sobre o que você tem achado. Se você ainda não é inscrito do canal, essa é a oportunidade para você se inscrever também no canal e não esquece de mandar suas dúvidas e perguntas aqui para mim no divã, beleza? Quero agradecer mais uma vez a todos os inscritos no meu canal, pessoas que me acompanham e que me mandaram as perguntas. Muito obrigado mesmo, viu? Espero ter conseguido responder a todos vocês, tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui e conto com vocês no próximo vídeo de semana que vem, beleza? Fica um beijo do Paulo para todos vocês e até a próxima.